Glória a Jesus. Então diz assim a palavra do Senhor: quem tem ouvido que ouça o que o Espírito diz à igreja. O tema da mensagem é Jesus, o pão da vida para os que crerem. Já está mostrando o tema que Jesus, ele é um alimento, ele é o pão da vida, ele dá vida somente para os que crê. É somente para os que crê. Deus, ele amou o mundo, Deus abençoa, de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele é somente para o que crê, tem que crer, somente falar no nome de Jesus não basta, somente falar que crê em Jesus não basta, tem que crer verdadeiramente. Tem que ser verdadeiramente fiel à sua palavra. Então diz assim: no dia seguinte, a multidão que estava ao outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, porque Jesus não estará com os seus discípulos naquele barquinho, mas os discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. E havendo o Senhor dando graças, e vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. A multidão foi em busca de Jesus. Nós temos que ir em busca de Jesus. Se nós cremos em Jesus, nós temos que ir em busca de Jesus. Para ir em busca de Jesus, é somente através das obras, é somente através da palavra, é somente através de exercer a palavra, exercer o juízo, botar na prática os mandamentos, fazer como essa multidão, quando viu que Jesus não estava numa cidade, aonde que eles sabiam que Jesus ia passar por lá, eles ficaram sabendo que Jesus já estava em outra cidade. Com tudo isso, eles foram à busca do Senhor Jesus. É o que nós temos que fazer. Nós temos que ir em busca do Senhor Jesus. Se nós cremos nele, se nós confiamos nele, se nós temos crença nele, nós temos que ir em busca dele. E Jesus respondeu e disse-lhe, versículo 26, na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Ou seja, Jesus estava falando abertamente para aquela multidão que eles estavam indo ao seu encontro, foram em busca de Jesus, não para ouvir a palavra, não para obedecer a palavra, não para obedecer os mandamentos, mas eles foram com interesse, porque Jesus tinha multiplicado os pães e tinha multiplicado os peixes. Eles viram o sinal de prodígio, de maravilha, a qual Jesus tinha operado. Com tudo isso, a multidão de mais de 5.000 homens, a multidão
que viu esse milagre foram em busca de Jesus, mas com interesse, porque Jesus tinha multiplicado o pão e os peixes. Mas Jesus agora, ele vai declarar para essa multidão que ele é o pão da vida. Agora ele vai declarar para essa multidão que ele é o pão da vida. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Trabalhai pela comida que perece, mas trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna. Esse é o conselho de Jesus. Esse é o conselho do Filho de Deus, para mim e para você, que nós venhamos trabalhar para o reino, porque essa comida ela permanece, essa comida ela jorra para a vida eterna. Nós temos que entender uma coisa: Jesus ele é o pão da vida. Quem come desse pão jamais terá fome. Quem bebe dessa água jamais terá sede. Aquele que crê nas minhas palavras, como está escrito no livro, dentro do teu ventre fluirá um rio de água viva. Tem que crer, tem que crer, tem que crer na palavra, tem que crer nas palavras de Jesus. Quem crê nas palavras de Jesus está crendo na palavra de Deus. Aquele que rejeita a palavra de Jesus está rejeitando a palavra de Deus. Trabalhai não pela comida que permanece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai deu e o selou. Esse o Pai deu e o selou. A comida que permanece, essa comida que permanece é a palavra de Deus, é os mandamentos de Deus, que nós temos que praticar, que nós temos que viver, que nós temos que exercer. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus, ele é o pão da vida. Jesus, ele é o pão da vida, somente para os que crê, somente para os que quer, somente para os que quer, ele é o pão da vida. Jesus, ele é o verbo. Jesus, ele é o verbo que se fez carne. A palavra se fez carne. O pão se fez carne. A palavra se fez carne. O verbo se fez carne e habitou dentro do homem. Quando o homem crê, ele trabalha segundo o verbo. Quando o homem crê, ele trabalha segundo a palavra. Quando o homem crê, ele trabalha segundo o pão da vida. Quando o homem crê, ele vive a sua vida em obediência, em doutrina, em comunhão com Deus, que é através do sangue de Jesus. Hoje nós temos paz com Deus, através do sangue de Jesus. Hoje nós temos paz com Deus. Quem se alimenta desse pão não terá mais fome. Quem se alimenta dessa água não terá mais sede. Jesus, ele é o pão da vida. Jesus, ele é a fonte da água que jorra. Que disseram-lhe, pois os que
faremos para executarmos as obras de Deus? A multidão perguntaram para Jesus, o Filho de Deus: o que faremos para executar então as obras de Deus? Quem sabe você não está fazendo essa mesma pergunta: o que faremos para fazer a obra de Deus? O que faremos para fazer a obra de Deus? Essa é a mesma pergunta que você que está parado tem que fazer. Porque os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus, os escolhidos, os eleitos. Os escolhidos, os eleitos, fizeram essa pergunta para Jesus: pois o que faremos para executarmos as obras de Deus? O que faremos para executar as obras de Deus? Eles perguntaram. Quem sabe você também não tem essa dúvida: como executar as obras de Deus aqui na terra? Jesus vai nos ensinar, porque Jesus, Ele é a resposta para todas as coisas. Jesus é a resposta para todas as coisas. Glória a Jesus. E disse assim, Jesus respondendo, disse-lhe: a obra de Deus é esta, crerás naquele que Ele enviou. A obra de Deus é essa, que crerás naquele que Ele enviou. A obra de Deus é essa, que crerás naquele que Deus enviou. Foi quem que Deus enviou nessa baixa terra? Foi o seu Filho Jesus. Quando você crê em Deus, quando você quer executar as obras de Deus aqui na terra, é necessário crer no Filho de Deus. Se você nega o Filho de Deus, você não crê nas obras de Deus. Você não pode praticar as obras de Deus. Isso é a palavra do Messias. Isso aqui é palavra do Messias, aquele que foi crucificado lá no Gólgota, aquele que foi crucificado no Gólgota. Creais naquele que Deus enviou para fazer as obras, tem que crer. Aquele que crê, pratica. Aquele que crê, exerce. Aquele que crê, obedece o que Deus manda. Obedecer o que Deus manda é guardar o mandamento, é viver o mandamento, é exercer o mandamento. Se você fala que crê em Deus, se você fala que crê em Jesus, e você não pratica as obras, a mesma que Jesus praticou, você está confundido. Você está sendo confundido. Jesus está nos mostrando o caminho para todo homem de bom juízo. Jesus está mostrando o caminho para toda mulher de bom juízo. Para executar as obras de Deus aqui na terra, primeiramente tem que crer no Filho de Deus. Se você não crê, não tem chance alguma de fazer as obras de Deus aqui na terra. Se você não crê no Filho de Deus, é impossível você executar as obras do Filho de Deus, as obras de Deus aqui na terra. Porque Jesus falou: eu e o meu Pai somos um só. Eu e o meu Pai somos um só. As mesmas obras que eu faço são as mesmas obras do meu Pai. É isso mesmo, ovelha da casa de Israel, ovelha perdida da casa de Israel, para casa voltar. Você tem que crer no Filho unigênito de Deus, para você executar as obras de Deus. Se você não crer no Filho unigênito de Deus, é impossível você executar as obras de Deus aqui na terra.
Porque você vai encontrar obstáculo, dificuldade quando você declarar a sua fé em Jesus. Quando você declarar a sua fé em Jesus, quando você declarar que você vai executar as obras de Deus na terra, muitos vão se levantar para tentar te parar, para tentar te ofuscar. Mas quando nós cremos em Deus, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós executamos as suas obras aqui na terra. E disseram, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Eles perguntaram, o que nós faremos para executar as obras de Deus? Então Jesus respondeu claramente, Jesus respondeu abertamente, para que ninguém ficasse confundido, para que ninguém ficasse enganado, que a obra de Deus é esta, que crerás naquele que Ele enviou, que crerás naquele que Ele enviou. Foi quem que Deus enviou, porque amou o mundo de tal maneira, foi o seu Filho unigênito. Então nós temos, irmão, se nós queremos salvar a nossa alma, se nós queremos ser salvos em Cristo Jesus, nós temos que crer. A obra de Deus é esta, que crerás naquele que Ele enviou. A obra de Deus é essa, que crerás naquele que Deus enviou, o seu Filho, o Verbo, a palavra, a letra, os mandamentos. Se nós não creamos naquele que Ele enviou, que é o teu Filho, é impossível nós executarmos as obras de Deus aqui na terra. Se eu não creais na palavra, se eu não creais no Filho de Deus, era impossível eu estar aqui trazendo a mensagem. Se eu não tivesse o Espírito de Deus, era impossível eu estar aqui exercendo a obra de Deus. E disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhe a comer o pão do céu. Nossos pais comeram maná no deserto, e dá-lhe de comer o pão do céu. Sempre tem aqueles que ficam indagando Jesus, sempre tem aqueles que ficam indagando o ensinamento de Jesus. Não seja incrédulo, mas seja cristão. Não seja cético, mas seja cristão. Se você diz que crê no Filho de Deus, você vai praticar as obras, você vai viver as obras, você vai exercer as obras. Se você não exerce as obras, porque você não crê. Isso é fato, isso é verídico. Isso é fato, isso é verídico. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarás no reino do céu. Somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. É isso mesmo, meu irmão. Para poder fazer parte do reino de Deus, para poder entrar no reino do céu, você primeiramente, a obra de Deus é esta, que crerás naquele que Ele enviou. Você tem que crer em Jesus. Você tem que crer em Jesus. Você tem que crer nas obras que Jesus exerceu aqui na terra. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. É isso mesmo, meu irmão. A Bíblia está bem claro para aqueles que dizem que crê em Deus. Se creais em Deus, tem que crer naquele que enviou. Nós bem sabemos que aquele que Ele enviou, a religião o crucificou, a religião o condenou,
A religião colocou uma madeira nas suas costas para carregar. A religião o flagelou, porque eles não creram naquele que Deus enviou. Eles não creram na mensagem daquele que Deus enviou. Não seja incrédulo, mas seja crente. Não seja religioso, mas seja crente. Creia no Filho de Deus, que tudo vai bem na tua casa. Creia no Filho de Deus, terá salvação para tu e tua casa. Se você diz que crê em Jesus, você tem que praticar as obras, viver as obras, pregar o Evangelho. Você tem que levar o Evangelho para toda criatura. Isso é mandamento de Deus. Isso é mandamento de Deus. Para você ser discípulo de Jesus, você só depende de uma coisa: crer naquele que Deus enviou. Se você crê naquele que Deus enviou, você se torna discípulo. Você se torna imbatível. Você vai reinar neste mundo. E quando passar para a glória, o reinado continua. Se você desprezar Jesus aqui nessa baixa terra, como que você vai entrar na glória? Se os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando verdadeiros adoradores. Se você rejeita Jesus aqui na baixa terra, quando você passar para o outro lado, lembra? Jesus vai te rejeitar diante dos anjos, diante de Deus. Você será negado. Da mesma forma que você nega o Filho de Deus aqui na terra, Ele vai te negar também. Da mesma forma que você nega o Filho de Deus aqui nessa baixa terra, Ele vai te negar também. Lembra disso. Não esqueça disso. Entrega os teus caminhos para Jesus. Entrega os teus caminhos para Jesus. Entrega a sua alma para Jesus. Não é para a religião, não. É para Jesus. É para Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se nós não dermos crédito à palavra de Deus, infelizmente nós não cremos naquele que Deus enviou. Nós não podemos praticar a obra de Deus aqui na terra. Porque para praticar a obra de Deus, para executar a obra de Deus aqui na terra, é necessário acreditar naquele que Deus enviou. Aquele que Deus enviou é seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Você só depende de Jesus para executar a obra de Deus. Você não depende de religião nem ser religioso. Porque quando o homem se torna religioso, ele não trabalha para Deus. Ele só trabalha para a religião e a prol de si mesmo, para a sua própria glória. Mas aquele que crê em Deus, aquele que crê em Cristo, esse sim executa as obras de Deus. Deus abençoa. Vamos confiar no Filho unigênito de Deus. Vamos botar na prática a sua palavra. Vamos botar na prática os seus ensinamentos. Vamos viver, vamos exercer, vamos praticar o amor fraternal. Vamos praticar a justiça. Vamos viver o que Deus não tem para nos oferecer e nos ensinar. Aquele que tem bom senso, aquele que é sensível à voz do Espírito, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Jesus. Na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus dá vida ao mundo. Somente para os que crêem. Deus abençoe, meu amado. A paz do Senhor.
Eu sou o pão da vida, somente para os que crê. Somente para os que crê. O Evangelho, a palavra de Deus é somente para os que crê. Na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Moisés não deu o pão do céu, o pão vivo, o pão da vida. É isso mesmo, meu irmão. Mas Jesus, Deus, enviou o pão da vida. Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. E disse-lhe, pois, o Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse-lhe, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Jesus disse claramente, aquele que vem a mim. Aquele que vem a mim. Eu sou o pão da vida. Não terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aquele que vem até Jesus nunca terá fome. Aquele que vem até Jesus nunca terá sede. Por isso, meus irmãos, que nós temos que ler a Bíblia. Por isso que nós temos que conhecer o Filho unigênito de Deus. Por isso que nós temos que conhecer o Verbo que estava com Deus. O Verbo que se fez carne. Deus dentro do homem. É necessário que a palavra de Deus esteja dentro do homem. É necessário que a palavra esteja dentro do homem. Porque só assim você jamais terá fome, jamais terá sede. Porque a palavra é alimento. A palavra é água que mata a sede. A palavra é alimento para a alma. A palavra é água para matar a sede da alma. Tem que ter essa consciência. Se você não se alimenta da palavra, se você não se alimenta do Verbo, se você não se alimenta do pão da vida, se você não se alimenta da água, da fonte da vida, a sua alma está passando fome. A sua alma está passando sede. Só Jesus é o alimento da alma. Só Jesus é o alimento da alma, qual pode saciar a sua fome, a qual pode saciar a tua sede. Só Jesus, só Jesus. Porque Deus enviou o pão da vida. Deus enviou a água da vida. Aquele que não se alimenta do pão, aquele que não bebe da água, esse perecerá. Esse não tem vida em si mesmo. Esse não tem vida em si mesmo. É isso mesmo, irmão. Aqui não é religião, aqui é Bíblia. Aqui é poder de Deus na terra. Aqui é a igreja primitiva, soprando vida, soprando a verdade. Jesus, Ele é rei, Ele é invicto. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus unigênito, que Ele é o Verbo, que Ele é o pão da vida, somente para os que crê. Jesus é somente para os que crê. Os que creem em Jesus fazem as mesmas obras que Ele fez. Os que creem em Jesus faz as mesmas obras que Ele fez. Vai em cidade, em aldeia, em bairro, becos e viela, ensinando a palavra, alimentando os famintos, dando de beber àquele que tem sede. Só a palavra de Deus que mata a nossa sede. Só a palavra de Deus que mata a nossa fome. A fome da alma, a sede da alma. Não existe outra comida e outra bebida que possa saciar a fome da alma, a não ser a palavra de Deus. Glória a Jesus.
Então, essas foram as poucas palavras a qual o Espírito Santo de Deus nos entregou nesta tarde de sexta-feira. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus falou conosco. Vamos orar nesse momento, para nós estarmos encerrando. Então, a palavra foi pregada, foi ensinada. Se você fala que crê em Deus, se você quer executar as obras de Deus, o conselho de Jesus é: a obra de Deus é esta, que creais naquele que enviou. Ou seja, se você crê naquele que ele enviou, que é o seu filho, você vai botar na prática o juízo. Você vai exercer o juízo, nada vai tirar isso de você. Agora, se você negar Jesus por causa da criatura, você tem que ter a consciência que você não está agradando a Deus, você está agradando o homem e a si mesmo. Vamos louvar o Senhor para nós estarmos encerrando esse trabalho. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali